Então, hoje vamos falar sobre a transformada de Laplace do delta de Dirac. Vou começar revisando, lembrando que a transformada de Laplace é uma função de funções e a gente denota a transformada de Laplace pela letra L maiúscula caligráfica e convencionamos que as funções que pertencem ao domínio da transformada de Laplace são designadas por letra minúscula e a variável t. E ao aplicarmos a transformada de Laplace numa função dessa forma, obtemos uma função designada pela letra correspondente maiúscula e a variável s. A regra que define a transformada de Laplace, essa que está aqui, é a integral imprópria de 0 até mais infinito, de e elevado a menos stf de t dt. A integral é uma integral definida, né, em t, então depois de integrar não vai mais aparecer t, não vai depender de t, e o s é um parâmetro na integral, o resultado vai depender de s. Essa integral é uma integral imprópria e ela não está definida para todas as funções. Ela pode não ter um valor finito mesmo para funções contínuas. Então, é preciso que a gente coloque alguma condição sobre a função para que essa integral exista para valores de s positivos. Mesmo que seja a partir de um determinado S0 positivo. A gente tem que colocar alguma condição sobre a função. Então, a condição que a gente coloca é que ela tem um crescimento no máximo exponencial, né? Ela seja dominada por uma exponencial com expoente linear e t. E essa condição permite que a gente defina a transformada de Laplace inversa também. Né? Essa condição serve não só para que a transformada de Laplace fique bem definida, como também para que seja possível calcular a inversa para funções seccionalmente contínuas. Nós vimos algumas propriedades, né? A primeira propriedade que nós vimos foi a linearidade, né? Que diz que a transformada de Laplace de uma combinação linear de funções é combinação linear das transformadas de Laplace. E o mesmo vale para a transformada de Laplace inversa, né? Depois nós vimos o primeiro teorema de deslocamento, né, que diz que a transformada de Laplace do produto de uma função por uma função exponencial dessa forma, e elevada a t, é igual à transformada de Laplace da função, mas ao invés de ser calculada em s, é calculada em s menos a, onde a é o coeficiente aqui de at. Não existe uma regra para a transformada de Laplace do produto de duas funções, mas se uma delas for exponencial, então vale esse chamado primeiro teorema de deslocamento. E aí, para a transformada inversa, se você tem a transformada inversa de um deslocamento, né, de uma função que tem na tabela, né, então a transformada inversa vai ser a transformada inversa da função sem o deslocamento multiplicado pela exponencial elevado a t, onde a é o deslocamento. Nós vimos a derivação, que possibilita, com essa propriedade, a gente consegue resolver equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Né? Diz que a transformada de Laplace da derivada de uma função
é S vezes a transformada de Laplace da função menos a função calculada no zero. E para a segunda derivada, a transformada de Laplace da segunda derivada é S2, transformada de Laplace da função menos S, a função calculada no zero, menos a derivada da função calculada no zero. Cuidado aqui para não misturar a letra maiúscula com minúscula, né? Aqui é a função f minúsculo, é a função dada calculada no zero. E o f maiúsculo é a transformada de Laplace da função inicial. Nós vimos o segundo teorema de deslocamento também, né? Que tem uma simetria, né, em relação ao primeiro teorema de deslocamento. No primeiro teorema de deslocamento, o deslocamento ocorre no contradomínio da transformada de Laplace. E no segundo teorema de deslocamento, o deslocamento ocorre no domínio da transformada de Laplace. Uma diferença é que, além de deslocar, a gente zera a função antes do deslocamento, antes de A, né? E aqui também esse deslocamento tem que ser sempre positivo, né? Porque as funções que trabalhamos estão definidas somente para t maior que zero, maior ou igual a zero. Então aqui é a função de Refside, deslocada de A, que quando multiplicada por uma função faz com que a função fique zerada, né, até A. Então, por quê? Porque o índice A de t é definido como sendo zero para t menor que A e igual a 1 para t maior ou igual a A, né? A outra diferença em relação ao primeiro teorema de deslocamento é que a exponencial aqui é negativa, né? Enquanto no primeiro teorema do deslocamento a exponencial é negativa, assim, tem um sinal menos, né? Então, aqui no primeiro teorema de deslocamento, você desloca de A elevado a t. Aqui você desloca de A, mas no contradomínio, né? Você multiplica por E elevado a menos AS. Muito bem. E aí vale para a transformada inversa também, né? Se eu tenho a transformada inversa de uma exponencial, né, E elevado a menos AS, vezes uma função que a gente sabe calcular a transformada inversa, né, seja pela tabela ou seja uma combinação linear de transformadas de Laplace. Então, a transformada inversa vai ser a transformada inversa dessa função que está aqui, g de s, né, deslocada de t menos a, né, multiplicada pela função de Refside deslocada de a, o índice a de t. Então, esse aqui é útil para, por exemplo, resolver problemas de valor inicial em que o segundo membro da equação diferencial tem um salto, né? Ou é uma função dada por mais de uma expressão. Tudo isso a gente viu em aulas anteriores. O que nós vamos ver hoje é o delta de Dirac. Então, o delta de Dirac ou impulso unitário é uma função generalizada, né? Não é uma função usual. A função usual a gente define cada ponto. O delta é definido dessa maneira. É definida sempre que eu calculo a integral do delta, né, deslocado, multiplicado por uma função, né, integral de 0 a mais infinito. Então, é definida assim, para qualquer função, né, qual o resultado, o que ocorre quando eu faço essa integral para cada função f. Então, a gente vai obter o valor da função no ponto t0, no ponto que você deslocou o delta, né? Então, o delta não é uma função usual, né? Não existe uma função usual que você consiga obter essa propriedade que está aqui, né?
E o que você tem você pode aproximar o delta por funções. Então, existem várias maneiras de aproximar o delta por funções. Uma das mais simples é essa que está aqui. Você pode pensar em retângulos de altura n e base 1 sobre n, de forma que isso aqui a área é igual a 1. Então, quando n, quando n cresce, né, a base do retângulo vai diminuindo e a altura vai aumentando, né, mas sempre com área igual a 1. E quanto maior o valor de n, mais próximo do delta você vai estar. Isso a gente pode ver. E se você desloca, né, de T0, você vai ter o correspondente, né, o deslocamento de Gn em T0 vai ser o correspondente delta em T0. Eu fiz uma página interativa no GeoGebra que ilustra esse conceito. Então, aqui a gente tem eu peguei uma função que é um polinômio que passa por 4 pontos, né? Só para ilustrar. E aqui dá um ponto T0. Então, você tem uma sequência de funções, né? Gn de t, e que aqui está representado o caso para n igual a 1, mas com esse slide aqui a gente vai aumentando o valor de n. Então, aqui está o G1 de t, então, que é um retângulo, que é um quadrado, né? Ele vai de 0, entre 0 e 1 vale 1, e a partir de 0 vale 0. A partir de 1 vale 0. Aqui está o polinômio. Bom, e aí, se você integra 0 até mais infinito f de t, gn t menos t0, o que acontece? Gn está definida somente, só é diferente de 0, né? Gn de t só é diferente de 0 no intervalo que vai de 0 até 1 sobre n. E Gn de t menos t0 vai ser diferente de 0 no intervalo que vai de t0 até t0 mais 1 sobre n. Então, essa integral que era de 0 a mais infinito vai ficar a integral de t0 até t0 mais 1 sobre n. E nesse intervalo, Gn de t menos t0 vale n. Então, essa integral que era de 0 a mais infinito, ficou a integral de t0 até t0 mais 1 sobre n. Então, aí, você usando o teorema do valor médio para integrais, isso aqui é igual ao valor da função no ponto que fica no intervalo que vai de t0 até t0 mais 1 sobre n. Né? Porque, pelo teorema do valor médio para integrais, esse é o valor da função nesse intervalo, em um ponto desse intervalo, dividido pelo o comprimento do intervalo, que nesse caso é 1 sobre n. Então, aqui vai ficar n vezes 1 sobre n, e que vai cancelar e vai ficar f de xn. Então, xn está entre t0 e t0 mais 1 sobre n. Quando n vai para mais infinito, t0 mais 1 sobre n vai tender a t0, e o xn, que está no meio, que está aqui dentro desse intervalo, não necessariamente no meio, mas está dentro do intervalo, vai ser exprimido e vai tender a t0. Então, dessa maneira, no limite, f de xn vai tender a f de t0. Então, por isso que Gn de t é uma boa aproximação para o delta, né? Quando n é suficientemente grande. Então, aqui tem nesse applet, a gente tem aqui o desenho, aqui mostrando a área, né? A integral de Gn de t menos t0 vezes f de t. Né? Então, Gn de t menos t0 vale n, né? No intervalo que vai de t0 até t0 mais 1 sobre n. E quando multiplica pela função, f de t vai dar o valor da função f de t vezes n. Então, aqui nesse caso, aqui, o n é igual a 1.
né? Mas aí, se for 2, né? Que passou, pegar aqui para n igual a 2, né? Aí ficou 2 vezes o valor de f de t nesse intervalo. E aqui eu estou comparando aqui o f de t zero com o resultado da integral. Aqui, para n igual a 1, estava em 4, n igual a 1, o valor da integral dá 4,3, o f de t zero dá 4,5. Né? Para n igual a 2, dá 4,43. Aí, à medida que eu vou aumentando o n, dá para perceber que vai ficando mais próximo, né? E aqui para a partir de 18, já o valor da integral já dá igual a, com um decimal, né? Igual ao valor de f de t zero. Então, a gente pode ver que quanto maior o n, mais Gn de t menos t0 vai se aproximar de delta de t menos t0. Então, fisicamente, o delta de Dirac também é chamado impulso unitário, porque se você pensar no delta como uma força, vou voltar aqui. Então, se você pensar no delta como uma força, é uma força aplicada no instante t0, né, de duração extremamente curta, intensidade extremamente elevada, cujo impulso é igual a 1, porque o impulso é a integral da força, né? Então, a integral dá 1, né? Quer dizer, essas aproximações, né? Gn de t menos t0, ela é de tal maneira que a integral é igual a 1. Então, só que aqui a duração, né, da força seria 1 sobre n. Então, quanto maior o n, mais próximo do que seria o delta. Então, a gente pode pensar que o delta é uma força de duração extremamente curta e de intensidade extremamente elevada, com impulso igual a 1. Então, essas GNT que eu coloquei aqui são aproximações, né? Essa sequência aproxima o delta, mas assim, pode ser aproximado por gaussianas, por exemplo, né? Também. E aí a gente pode ver, a gente pode ter um PVI em que você tenha um delta, né? A força seja um delta aplicada no sistema massa-mola, por exemplo. Então, para isso, a gente tem que saber calcular a transformada de Laplace, né, do delta, ou de uma função multiplicada por delta. Então, eu vou fazer o caso geral aqui, a transformada de Laplace de uma função multiplicada por um delta deslocado de t0. Então, pela definição da transformada de Laplace, isso é integral de 0 até mais infinito, de elevado a menos st f de t, delta de t menos t0 dt. Então, agora, se a gente for usar a propriedade que define o delta, né, está aqui em cima, então, quando eu multiplico delta de t menos t0 por uma função e integro de 0 a infinito, até mais infinito, o resultado é o valor da função calculado no ponto t0. Então, nesse caso aqui, quando a gente calcula a transformada de Laplace, a função agora, ao invés de ser f de t, é e elevado a menos st f de t. Então, essa função calculada em t0 vai ser e elevado a menos t0s, né? Que a gente troca a ordem aqui, porque o t0 agora é um número. Então, e elevado a menos t0s vezes f de t0. Né? Isso aqui é a transformada de Laplace de uma função multiplicada por um delta, né? Deslocado de t0. Se a função, em particular, se a função for igual a 1, então vai ser a transformada de Laplace do delta
deslocado de T0 vai ser E elevado a menos T0S, né? Já que nesse caso a função é constante igual a 1, então f calculado em T0 é igual a 1. Então fica só E elevado a menos T0S. E um outro caso particular é quando o T0 é exatamente zero, né? O delta foi aplicado no instante inicial. Então, vai dar igual a 1, porque aí nesse caso T0 é igual a zero, é elevado a zero dá 1. Né? Então vamos ver um exemplo de um PVI em que em que aparece o delta. Então aqui a gente pode pensar no sistema massa-mola, né, em que uma outra maneira de escrever um sistema massa-mola, você divide pela massa, pelo valor da massa, no lugar do K aparece K sobre M, que é ômega zero ao quadrado. Né? E aí aqui seria o correspondente à força dividido pela massa. Então seria um delta aplicado na origem e um delta aplicado em π sobre ômega zero. Um sistema, né, em que a frequência natural é ômega zero, o período, né, também é 2π sobre ômega zero. Então, o delta aqui está sendo aplicado na metade do período. E com a condição inicial, x de 0 igual a 0, x' de 0 igual a 0. A gente costuma usar para o sistema massa-mola a letra U, mas o U a gente está usando para a função de Refside. Então, quando estiver estudando transformado de Laplace, sistema massa-mola, a gente vai vai usar a letra X ou Y. Bom, então, vamos resolver usando a transformada de Laplace. Então, nós vamos aplicar como fizemos antes, aplicar a transformada de Laplace a ambos os membros da equação diferencial. Então, a transformada de Laplace de x, duas linhas, S2, transformada de Laplace de x em S, menos S, x calculado no zero, menos x' calculado no zero. Mais ômega zero ao quadrado, transformado de Laplace do x minúsculo, que é o x maiúsculo de S. Igual, transformado de Laplace do delta de t, nós vimos aqui em cima, é igual a 1. E transformado de Laplace do delta de t menos π sobre ômega zero, que nós vimos que é elevado a menos π sobre ômega zero S. Então, agora é só colocar em evidência o x de S e isolar o x de S, a gente vai obter que o x de S é 1 sobre S2 mais ômega zero, mais elevado a menos π sobre ômega zero S, dividido por S2 mais ômega zero. Então, essa parte aqui é quase a transformada de Laplace do seno, né, de ômega zero t, mas a transformada de Laplace de seno de ômega zero t é ômega zero sobre S2 mais ômega zero ao quadrado. Então, a gente multiplica e divide por ômega zero, e então vai ficar aqui é 1 sobre ômega zero, a transformada do seno de ômega zero t, né? E aqui a gente vai usar o segundo teorema de deslocamento, né? Nós vimos aqui, quando a gente tem uma exponencial, lembrei aqui mais no início da aula, né? Que se a gente tem, eu quero achar a transformada inversa de uma exponencial multiplicado por uma função de S, né? Isso vai dar a função de Refside, né, multiplicado pela transformada inversa de g de S deslocado de A. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que a transformada inversa, né, de x de S, que é o x de t, que é exatamente a solução do PVI, vai ser 1 sobre ômega zero seno de ômega zero t, que é a transformada inversa desse aqui, mas aqui, pelo segundo teorema de deslocamento, vai ser o índice π sobre ômega zero t, seno, que é a transformada inversa desse aqui, dividido por ômega zero, aí eu coloquei aqui 1 sobre ômega zero em evidência, né? Então, é 1 sobre ômega zero, seno de ômega zero t menos π sobre ômega zero, né? Porque aí
a transformada inversa vai ser deslocado, né? Aí, substituindo aqui a ômega 0t, ômega 0 vezes π sobre ômega 0 vai dar π, né? Então, vai ficar isso que está aqui. Agora, o seno de ômega 0t menos π é menos o seno de ômega 0t. Então, vai ficar assim, ó. X de t vai ser até π sobre ômega 0, o índice π sobre ômega 0 é igual a zero. Essa é a função de Refside deslocada de π sobre ômega 0. Então, quer dizer que x de t vai ser 1 sobre ômega 0, seno de ômega 0t, até π sobre ômega 0. A partir de π sobre ômega 0, o índice π sobre ômega 0 vale 1. Então, eu vou somar seno de ômega 0t com seno de ômega 0t menos π. Mas o seno de ômega 0t menos π é menos o seno de ômega 0, então, de ômega 0t. Então, quer dizer que vai ficar seno de ômega 0t menos seno de ômega 0t, que é igual a zero. Então, quer dizer que a partir de π sobre ômega 0, a solução é igual a zero, né? Então, quer dizer que você tem um sistema massa-mola, né, com posição inicial e velocidade inicial zero. Estava em repouso na origem, né? Você aplicou um delta, né, deu um tapa, né? Você pode pensar que o delta é um tapa, uma força de duração curta e de intensidade elevada, né? Então, coloca o sistema em movimento no instante t igual a zero com a aplicação do delta. E você aplica um outro delta na metade do período. Então, com isso, ao aplicar o segundo delta na metade do período, o sistema para, né? Porque foi aplicado na metade do período. Se aplicasse no período em 2π sobre ômega 0, né? Ao invés de ser em π sobre ômega 0, fosse em 2π sobre ômega 0, que seria exatamente o período, então não teria essa troca do sinal aqui do seno, e ao invés de subtrair, somaria. Então, o que ia acontecer? Ia duplicar a amplitude, né? Então, é o que a gente conhece, né? Desde de criança, quando está brincando de balanço, né? Que se você quer ir aumentando a amplitude, né? Cada vez que o coleguinha volta, você empurra novamente. Então, com isso, você vai só aumentando a amplitude. Isso aqui, se a gente aplica mais uma vez, né? Depois de mais um período, vai só aumentando a amplitude. Mas se você aplica o delta na metade do período, você para, né? É a maneira de parar a brincadeira. Então, essa é a ideia, né? De como resolver, né? Um problema de valor inicial, né? Em que o segundo membro é delta. Então, na próxima aula nós vamos ver sobre convolução, né? Que é a última parte do estudo da transformada de Laplace.